Oi, estilosas! Seja bem-vinda a mais um episódio do Pod Estilo. Ainda estamos aqui no cenário provisório. E a Gedna hoje não tá aqui, já vou mandar um beijo pra ela. Mas ela ajuda a fazer tudo aqui nos bastidores, ela tá. Vou começar já com aquele momento patrocinadores do Pod Look da Dona Maria Boletti. Então aqui, já sigam a Dona Maria Boletti. Aproveita e já se inscreva no canal, né? Ativa o sininho das notificações para não perder nada. Envie esse vídeo para as amigas. Nossa próxima patrocinadora é a Catherine Dourado, que faz a nossa maquiagem, nossos cabelos. E eu fico me achando, porque eu chego aqui barangada, eu chego uma, depois da Kate eu sou outra. Tem a Carol, que cuida dos nossos cílios, nossas sobrancelhas. Então, se você estiver gostando do look, das maquiagens, da sobrancelha, do cílio, já pode correr lá, ó, nas meninas Maria Boletti, Ketri Honorato, Carol Juvelino, e contar pra elas que a gente tá gata. A gente agradece os comentários, os likes. Nós temos a Oara da aromaterapia, né, que a gente ama, que inclusive tem o quadro Estilo Saúde. Então você corre ali para assistir os episódios dela, que estão incríveis. Nós temos também o Ateliê 110 com os acessórios hoje. Então tem o brinco, colar, a gargantilha. Já vai lá na Ateliê 110. Já segue ela também, acompanha tudo. E nós temos a Faculdade da Costura, que é uma eterna apoiadora dos nossos projetos e que a gente ama de paixão. Semana passada teve a Eletese. Nós falamos aqui sobre os cursos e o quanto agregou, né, nesse lugar de moda, já que o Pod Estilo é para falar de moda, saúde e beleza. E nós vamos trazer a convidada aqui hoje, a nossa Sônia Trindade, que é outra que a gente é especialista do mar. Ela já esteve aqui na primeira temporada. Ela esteve falando sobre um evento que no momento estava promovendo. Agora a gente quer ela fixa aqui no canal, então vamos fazer campanha aqui. Sobe aí, tá? A hashtag Soninha no Pod Estilo. Pra ela não sair. Hoje ela está aqui para falar de sexualidade. Nós vamos falar um pouquinho desse universo. Nós fizemos um evento muito bacana, o Essência junto. Então, seja bem-vinda, nossa terapeuta sexual, daqui oficial do Pod Estilo. Exatamente. E vamos falar um pouquinho sobre isso, amiga? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, meninas? Eu vou falar quem eu sou primeiro. Meu nome é Sônia Trindade, eu sou psicanalista, sou terapeuta sexual, sou especialista em tantra e sou especialista também em saúde íntima. E a gente corre atrás, né, de um monte de coisa. E você participa de uns projetos sociais tão lindos. Sim, sim. A gente está sempre aí engajando. Inclusive, hoje ainda tem reunião para poder ajudar essa mulherada, né? Em falar nisso e ajudar a mulherada, gente, vamos seguir, né, as meninas que estão aqui apoiando o Pod Estilo. O Pod Estilo está aqui trazendo informações para vocês. Então, nada mais do que justo de a gente apoiar essas mulheres que estão sempre apoiando outras mulheres, né? Sim, trazer, dar esse lugar de fala, porque a Sônia, você trabalha com mulheres, né, em situação de vulnerabilidade. Exatamente. Você sabe o quanto é difícil sair desse lugar. A rede de apoio é muito importante. Então, nós falamos muito isso, unidas somos mais fortes, vamos se dar as mãos. Isso é um lugar de extrema importância, na verdade, né? Porque quando a mulher ela chega numa situação de vulnerabilidade física, emocional e às vezes financeira, a primeira coisa que ela pede, na verdade, é rede de apoio. A gente pode prolongar esse assunto, porque o relacionamento, o homem, né, que faz esse tipo de coisa, a primeira coisa que ele faz é tirar ela de dentro dessa rede. Porque ele controla ela de fora. Isso. E aí o que acontece? Quando ela chega nesse momento, até a gente, ela já está totalmente, realmente vulnerável, machucada, emocionalmente, muitas e muitas vezes fisicamente, né? E a gente está lá só para acolher elas, ajudar, entender, para que elas entendam qual que é o processo. Até porque não adianta só sair daquele relacionamento. A gente precisa entender o porquê que ela se manteve naquele relacionamento e principalmente para que ela não saia desse relacionamento e ache outro relacionamento. Entre em outro igual, se repita, né, o ciclo. Exatamente. Porque se ela não acha que ela teve alguma demanda na escolha, ela vai escolher de novo errado.
Sim, porque isso é muito, né, dos casais, os pares complementares. Então é importante Exatamente. dizer que se você não trata o que te conecta ali, Exato. a tendência é que você saia para outro relacionamento com um parceiro igual. Exatamente. Ou até pior, né? Porque a gente está vendo aí, tá tendo muita demanda de feminicídio, muita gente, muita demanda. Hoje mesmo saiu uma outra pesquisa que coloca o Brasil em segundo lugar, né, de violência infantil. E vamos falar Isso é de muito Uberlândia triste, também, né? porque você chegou aqui, a primeira coisa que você disse foi de uma notícia de feminicídio. Exatamente, uma Não outra é um caso notícia, né? isolado. A Já gente vai está para a falando. 12ª vítima agora em Uberlândia de feminicídio. Não é um caso isolado, a gente está tendo muita demanda disso. E a gente até lançou uma hashtag que é hashtag não dê a segunda chance. Né? Não dê a segunda chance. Vamos entender o que está acontecendo, né? Entender sobre os processos, né? isso. Que acontece, que são passos, né? Eu entendi na terapia que tem vários passos e sinais e que você não precisa chegar lá no feminicídio porque ele é o último passo. Exatamente. Então, na verdade, ninguém chega dando um murro no outro, na maioria das vezes, né? Ou dando tiro, Exatamente, não. A pessoa começa a te controlar, igual, por exemplo, a mulher ela romantiza muita coisa que é controle. Então, a pessoa tá lá, eu te pego, eu te busco, você não vai usar essa roupa porque eu quero te proteger. Não tá querendo te proteger, tá querendo te controlar. Mas você sabe o que é mais difícil, que aconteceu muito comigo? Eu percebi que aquilo era nesse lugar abusivo, porque quando você fala, ele vai escolher sua lingerie, o sapato que você vai usar, a roupa, você acha tanto que é num lugar de cuidar, de proteção, de amor, Sim. E é difícil você enxergar que o controle da lingerie que você usa, ou da marca, ou do modelo, ou da cor, ou do tipo de sapato, ou do tipo de roupa, é um abuso. Exatamente. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. A gente precisa entender como que funciona o equilíbrio. É claro que tem uns homens que realmente acolhem, protegem, gostam de dar presente. Então, você tem que entender como que está o contexto daquela situação. E estudar sobre o contexto. Eu não saio mais com as minhas amigas, eu saio com os amigos dele. Depois, realmente, como que eu só saio com os amigos dele? Quando eu saio dessa relação, qual que é a minha rede de apoio? Né? Se eu só tenho a família dele, se eu frequento somente a família dele. Também, porque às vezes você tem os seus amigos, mas mesmo esses amigos apoiam o homem. Ah, tudo bem, homem é assim mesmo. Às vezes a família, a mulher não compartilha o que acontece, então a família, na maioria das vezes, desconhece aquilo que você passa, eles não têm consciência e se surpreendem. Sim. Mas também não querem se envolver, também, isso eu não vou meter colher, isso é um problema e a gente seu mete a colher. Então, às vezes você escuta da sogra igual eu ouvi, isso não é problema meu, eu prefiro que vocês se resolvam. Às vezes a família não te responde, você pede uma ajuda, olha, tá tal situação acontecendo nesses dias, por favor, conversa com ele. E as pessoas não te respondem, ou respondem que não vão se envolver, que isso não é responsabilidade delas, ou os seus amigos fazem por ele, que é o homem, e não fazem coisas que você pede para ajudar com o filho ou com outros detalhes. Mas às vezes você até tem pessoas que normalizam aquele abuso, que vê te tratando num bar, que no trabalho, algumas pessoas ainda comentam, tipo, nossa, você não pode permitir que ele faça isso com você, isso é extremamente abusivo. Mas normalmente você ouve de outros homens, normalmente você ouve de pessoas desconhecidas que não têm esse vínculo de amizade ou de família, muito mais do que das pessoas próximas que deveriam te acolher. Infelizmente, né? Isso é infelizmente, porque infelizmente a nossa sociedade ela está muito com machismo estrutural. Isso é cultural, é social. Então, na verdade, nós estamos trabalhando para que isso tenha uma vertente diferente. Né? Mas isso já está embutido na sociedade. Então, a gente trabalha agora de maneira com que isso mais para frente, as nossas filhas, as nossas netas, não precisam
conviver com a sociedade doente dessa forma. Porque as nossas mães, elas precisavam ficar lá. Hoje eu ainda posso sair. Exatamente. E eu falo do que eu vivi, eu não tô falando do que eu estudei, eu não tô falando do que eu ouvi, eu tô falando do que aconteceu comigo. E o quanto é E o difícil. quanto que você é esclarecida e dentro daquela situação você não vê. Eu entrei, fiquei 10 anos e demorei mais 5 para sair. Então tem 15 anos que eu vivo essa situação e que a minha psicóloga me acompanha desde 2020 e mesmo com acompanhamento psicológico, eu demorei 5 anos para entender o que eu vivia e sair dessa relação. E o mais triste é que, na verdade, ao invés dessas mulheres serem acolhidas, elas primeiro são julgadas. Primeiro elas colocam, né, tiram elas da situação de vítima, de vulnerabilidade, e começa a questionar elas o porquê que você aceitou, por que você aceita, por que você não falou antes. Eu ouvi, você estava lá porque queria, a gente mandava. Sério que eu era totalmente dependente financeiramente. Eu tinha aberto mão de empresa, de negócio, de carreira. Para acompanhar, seguir, mudar de cidade, ele crescer profissionalmente, porque em 15 anos ele explodiu como profissional. E mesmo assim, eu fui julgada nesse lugar que você está falando. Exatamente. Mas você estava lá porque você quis. Gente, dói tanto. Exatamente. Isso. E a nossa função enquanto sociedade é acolhimento. Primeiro a gente tem que acolher para depois entender a demanda do outro. Até porque o outro, você não estava lá, você não tem esse direito, não te cabe esse direito. Né? Esse direito de julgar, esse direito de tirar dela a situação de vulnerabilidade ou de entender que ela está lá machucada, né? Às vezes não está machucada fisicamente, mas está estressada emocionalmente. E às vezes é muito pior, porque tapa na cara, é fácil reconhecer e sair. É muito difícil, na verdade, eu não conheço. Eu não conheço nenhum homem que seja agressor fisicamente, que ele já não destruiu essa mulher emocionalmente antes. Que ele já não destruiu a autoestima dela, que ele já não colocou. Até porque a mulher que geralmente sofre violência doméstica, ela já está, né, com a psique dela já totalmente desconstruída, ela já está emocionalmente totalmente abalada, né? Então, na verdade, é uma construção de modo em geral. E caso, né, igual eu falei agora no último simpósio que eu fui, né? Eu falei, e esse vai ser o meu lema, sabe, a partir de agora. Exemplo, socialmente, se a sociedade não mudar, Mônica, fica muito difícil a gente fazer um trabalho. A gente vai trabalhar e vai lutar até o fim, a gente vai fazer isso. Só que a sociedade precisa entender qual que é o papel dela. Exemplo, se o cara bate na mulher, você não pode sentar na mesa com ele. Por que a sociedade acolhe essas pessoas? Não acolhe a mulher, mas acolhe o homem. Aí o Daniel Alves e o Robin contar a história. Não, é chocante. Eu fico bem chocada, sabe? Porque são pessoas que referência que as crianças se espelham, que deveriam dar exemplo. E aí eles falam assim, mas está sendo exagerado com eles. Está sendo exagerado com eles por quê? Porque eles se colocaram no lugar de ser exemplo. Então eles sempre dão exemplo. Socialmente, igual o Daniel Alves foi solto hoje, né? E, infelizmente, a gente sabe muito bem que igual ele foi culpado. E também você passa um recado social que você fala assim, se você tiver dinheiro, talvez você se safa. A lei é para pobre. Porque nem todos, mas sempre um homem branco, hétero e privilegiado. Exatamente. E aí tem a questão. Ali não era um lugar de raça, realmente era de classe social, porque quando você tem condições de pagar uma fiança de 1 milhão de euros, né? Você está colocando quem é que pode ou não ser privilegiado pelos recursos. E o que a gente entende, o que não ficou bem claro, mas saiu na mídia em alguns lugares, foi que esse dinheiro ainda foi emprestado por um outro jogador. Isso é mais triste, que isso quer dizer que ele ainda normaliza e tem apoio da sociedade. Né? E isso a gente não poderia... Isso não, na verdade, isso é ultrajante, né? Sim. É muito triste você ficar pensando nisso como social. Porque se isso acontece com uma pessoa que tem condições de lutar, porque a moça também ela tem uma situação financeira totalmente favorável. E como que a gente fala dela, como ela se sentiu? Ela se sentiu estuprada novamente, né? E aí como que você depois a gente vai fazer isso, mas como que depois você vai pegar uma mulher lá da periferia mesmo,
e vai para não, denuncia. O E vai ter sentimento justiça, você vai ter justiça. é tão... Você se sente impotente. Impotente, ferida, machucada, e essa ferida às vezes nem vai cicatrizar. Por quê? Não vai Porque você nunca vai superar, assim, a ponto de apagar, não. Você vai aprender, lutar, você vai evoluir com as terapias, mas aquilo aí não apaga o que você Isso viveu. tem que ser trabalhado muito depois terapeuticamente com a rede de apoio. E aí, uma das coisas só que eu queria citar, você citou que, por exemplo, a rede de apoio, a família, às vezes não acolhe. Mas eu queria falar para essas mulheres que a gente tem né, instituições dentro da nossa comunidade que faz esse acolhimento. Então, tem vários grupos de apoios que fazem esse processo. Tem o SOS Mulheres, tem Mulheres do Brasil. Então, tem várias comunidades, tem o próprio Crescex mesmo, que abre ali uma linha de apoio para algumas demandas, entendeu? E é importante todo mundo estar ciente até de onde recorrer. Exatamente. Então, assim, procurar mesmo. E eu já tive que recorrer à delegacia da mulher, porque você escuta, você vai sair sem nada, inclusive sem seu filho, pode sair daqui de casa, mas você vai morar na rua. Exato. E aí você fala, meu Deus, mas é isso mesmo? Você vai, comece a ir atrás dos seus direitos e entender aonde cabe aquela fala ou não. Então, esses órgãos que dão esse apoio até para esclarecer, não, peraí, não é bem assim, isso aqui não tem direito. Faz uma visitinha, bate lá na porta do cidadão de bem e vai explicar, olha, não é bem assim, calma, pera. E lembrando que a mulher ela não precisa chegar no ponto da violência para procurar a delegacia. Ela pode ir antes nas redes de apoio que tem, para tirar dúvida, para entender sobre os processos, para poder o que eu tenho direito, o que eu não tenho direito, eu preciso de um psicólogo, porque a gente precisa entender também. Eu mover uma cidade sem família, né? Sem amigos, que acompanham lá. E aí? Ele tá mandando, falando que se eu quiser separar é pra eu ir embora, morar na rua, que não vai sair sem nada até sem Você tá lá do outro lado do mundo. Aí você fala, mesmo? É isso que ele tá falando, é verdade? Me fala que... Fica difícil. Você vira e fala, não tem como eu sair disso. Não tem como eu sair. Mas eu acredito muito que a gente está trabalhando. Não eu, né? É uma sociedade que está começando a ressignificar, está começando a acordar, está começando a entender os processos, né? As mulheres têm sim acreditar em outras mulheres. Mulheres, por favor, a gente vê pessoas que violentam mulheres, que em 2 meses estão namorando outras mulheres, e aí aquelas lá, né, que não passaram pelo SOS, fala que a outra é louca, que a outra tá mentindo. Um presente de Deus, né? Isso, alecrim dourado. Sim. Encontrei o alecrim dourado, encontrei o homem da minha vida. Já sabe que teve agressão, fica na dúvida. Por favor, mulheres, acreditam. Vai andar na hora dela pra contar a história, gente. As mulheres ficam brigando entre si por conta de homens violentos, por conta de homens abusivos. Por favor, acreditem em outras mulheres. Essa mulher geralmente foi agredida, tem 4 filhos de vergonha de expor, você não quer falar isso pra ninguém, você não fala pra família. Exato. Como é que você vai mentir? Se você chega no ponto de falar, que é muito difícil, porque a maioria não fala. É porque se sente vergonhoso, mesmo sendo vítima, você está culpado. O que eu fiz? Porque é isso que a gente coloca quando se responsabiliza da vítima. Sim. Mas o que eu fiz? Eu mereci. Infelizmente. Então, eu acho que eu usei o batom, a roupa, ou fiz alguma coisa que... Ou eu estava nervoso na hora de ver exatamente. Então, são coisas que a gente tem que entender. E começar a estudar sobre isso. E saber como se faz estudar sobre isso. E se ele fez isso com uma, possivelmente ele vai fazer com outra. Ou já fez aí, todas caladas, já fazendo, e a gente vai continuar calada. Sabe? Então, assim, eu vim no Uber agora e a moça, ela citou que depois que ela separou, ela teve que ir à delegacia também, pedir medida protetiva. Ele ficou com medo da medida, porque o povo fala mal da medida, mas a medida realmente tem uns que
eles já estão, assim, transtornados e realmente saem, né, e comete o ato, mesmo tendo a medida, persegue essas mulheres e tal, mas a medida, ela é sim eficaz. Isso já, a gente sabe. Não, outra coisa, outro pedido. Meninas, não retirem a medida protetiva, porque a gente vê muito. Não abre a porta. Geralmente elas vão conversar Mas com a elas pessoa. retiram, e aí... E nem só retirar, igual, por exemplo, sabe, fica com medo. Essas moças que morrem, gente, elas não sabiam que elas iam morrer, porque elas não tinham ido lá. Não tinha saído, não tinha aberto a porta, não tinha aberto o portão. Acreditou na mudança, nas promessas, que nunca mais sabe o que vai fazer. acontecer. E as mentiras, a gente ouve e cai mesmo, a gente acredita assim. Sim. Essa fala, ai, mas ele é, nossa, ele é incapaz de fazer isso com você. Mas a mulher, Mônica, ela maternaliza os homens. As mulheres, elas têm esse processo de maternalizar as relações. Elas protegem o cara como se fosse um filho. Né? Você vê esse processo, igual, por exemplo, as maiores cuidadoras, né? Tem pesquisas que provam isso. 76% das cuidadoras são mulheres. E eu não estou falando de cuidadores financeiros, não, que são pagas para cuidar, não. Estou falando que quem cuida da sogra é a mulher, quem cuida do filho é a mulher, quem cuida do pai doente é a mulher. Quando você está dentro do hospital, quem cuida é a mulher. Então, assim, a gente cuida o tempo inteiro. Até quando nem é necessário. Até quando nem é a nossa responsabilidade. Não se coloca numa posição. Eu vejo muitas mulheres nesse lugar de cuidando. Exatamente. Não tem que cuidar, gente? Claro que tem que cuidar. Não estou falando que não tem que cuidar. Mas eu estou falando é que dentro de um relacionamento abusivo, você precisa cuidar de você. É isso que eu estou falando. Ninguém vai deixar, né? Porque as pessoas gostam de polemizar, mas não é isso. Dentro do relacionamento abusivo, você precisa procurar uma ajuda e uma procura para poder sanar o que sair desse lugar. O que você está sentindo. Primeiro é reconhecer que você está nesse lugar. Não cuidar do outro. Isso. Porque coloca, ele é assim, depois porque a mãe dele, o pai dele judiou, tal. E você? E a gente? Qual que é a nossa demanda? Qual que é a demanda das mulheres, né? Porque tudo que elas passaram na infância, a gente tem prova que muitas mulheres foram abusadas, molestadas na infância. Né? E o recado não é que não temos que cuidar do outro, não é esse o recado. O recado é que entender o processo que nós estamos e também cuidar da gente. É diferente. Não é só cuidar do outro. Não é só cuidar do outro. Esse é o recado. O recado não é que não vamos mais cuidar de ninguém, não é isso. A questão é, eu estou me deixando para trás? Sendo humano, né? Exatamente. Dentro do relacionamento, não só, né? Afetivo. A gente está falando de relacionamento de pai e mãe, que tem demandas às vezes tóxicas também. A gente está falando de relacionamento com filhos, a gente está falando de relacionamento de amizades. É não deixar de se cuidar. Não deixar de se cuidar, independente dentro da onde que eu estou inserida, dentro da relação que eu estou inserida. Sendo ela de amizade e sendo ela de relacionamento. E como é a cultura social? A cultura social é que a gente tem que cuidar de todo mundo, menos a gente, né? Porque a gente não pode ser egoísta. Essa é a demanda, que mulher não pode ser egoísta, que mulher... E uma coisa que eu acho demais, a Tati Stegman mencionou aqui. Exatamente. E a gente precisa entender, né, Mônica, como que funciona a nossa sexualidade, né? Como que a gente quer buscar isso, como que a gente quer entender isso. Porque, na verdade, ninguém entende nada, ninguém procura entender de nada. Sexual por aí. Uma deseducação sexual por aí, uma repetição de comportamento, né? E principalmente com demanda uma demanda de comportamento masculino. Um padrão masculino, né? Sexual. Exatamente. Então, assim, uma demanda de consultório, por exemplo. Eu não tenho orgasmo com penetração. Aí eu até brinco com elas. Eu faço, nossa, você e mais 80%. Que normal, você. Porque a demanda é que 18% a 20% das mulheres que têm orgasmo com penetração. Né? O resto das suas amigas está tudo mentindo para você. Tudo estimulação. Exatamente. Então, na verdade, nós não sabemos nem da nossa anatomia.
né? Nem da nossa anatomia, nem do que realmente a gente gosta, onde você gosta de ser tocada. E a gente sente até brava quando o outro vira e fala assim, o que você quer que eu faça? Ah, ele tem que saber. Não, ele não tem que saber. Primeiro, Você tem que saber falar. Isso, primeiro que você é um ser único, é única, né? Isso prova pela sua identidade, que ela é única sua, né? Então, a anatomia também é, E né? a nossa anatomia também é única, não é só a nossa vulva que Alguém adivinha? nós temos também. Pensamento. Exatamente. A gente tem um formato também de vagina, de vulva, que também é único, assim como os homens têm as suas anatomias. A gente tem que também tem a nossa. estimular, igual eles, desde criança, conhecer o corpo, sem ser um tabu. Isso é um tabu, né? A gente vem aí também de uma educação no qual as mulheres realmente elas não podem se autoestimular, elas não podem ter o desejo. Tira a mão daí, fecha as pernas. Exatamente, né? Não toma banho todo mundo junto, homem toma banho todo mundo junto, né? O vestiário dos meninos é aberto e eles não se importam em passar nus na frente do outro desde criança. Agora as meninas não, os banheiros são fechados, né? exatamente, tem que se proteger. E aí a gente fica pensando, isso tudo é tão velado, mas o Brasil é o segundo país com mais violência infantil. Pela falta de informação. No mundo, pela falta de informação. E simplesmente porque a gente não acolhe mesmo. Né? As meninas, as crianças têm medo de falar. Por quê? Porque o abusador, ele fala muito mais em relação do que pode acontecer do que o cuidador que deveria estar cuidando e estar passando mais informações em relação sobre o que não pode. Né? Então, assim... E se a gente vai falar sobre isso, é pecado, é proibido, então... Não é algo normalizado pela mãe, pelo pai, aquela família não fala sobre isso, então como é que a criança vai se sentir à vontade para falar sobre isso, se aquilo é errado, se aquilo é exatamente. E são crenças limitantes, né, que acompanham. Que falar vai fazer as crianças fazer mais, porque os estudos que eu vejo dizem o contrário, que quanto mais a gente fala, menos elas fazem. Exatamente. E a gente está falando não é de falar, né, não é ser libertino, não. Nós estamos falando de educação, de acordo com a fase que a criança está. A linguagem que ela entende. Exatamente, né? É sobre isso que a gente está falando. E aí, quando chega adulta, a gente quer que a mulher ela se dispense de todas as suas crenças, de todos os seus tabus, né? E seja a mulher. Não, mas ainda tem uma cultura no casamento que a mulher tem que ser, né, dama na mesa e onde que ela vai aprender a ser puta? Perfeito, até porque se ela tiver vários parceiros, nossa, ninguém nem vai casar com ela. Isso, mulher para casar não pode fazer nada disso. Então eles fazem lá na rua com as coleguinhas que não faz com as esposas em casa. Né? Que a mulher tem que ser bela, recatada e do lar. E a gente só quer a mesma medida. Né? Porque igual, por exemplo, quando eu separei, eu tive esse questionamento, né? Porque o meu ex, ele era uma pessoa realmente muito digna, ele é uma pessoa muito digna, é uma pessoa muito trabalhadora, e é uma pessoa que me honrou. Porém, quando eu tive esse questionamento, né, que a gente não se separou por causa disso, eu falei, pessoal, mas eu também sou trabalhadora, eu também honro ele, e eu também sou digna. Então, o que acontece? Na verdade, é porque a régua da mulher é muito mais baixa do que a do homem. Perfeita fala. Muito mais. Então, a régua é muito diferente. Exatamente. Então, a gente só quer, né, que seja igual. Vamos nivelar? Exatamente. Essa mulher também é trabalhadora. Então, agora, quando é o homem, não. Quando é o homem, o status muda, a régua muda. Exemplo, uma mulher de 40 anos, que é totalmente bem-sucedida, né? Bem-sucedida, que eu falo profissionalmente, mas que ela não casou e que não tem filho, todo mundo questiona. Mas um homem que tem 40 anos, que é extremamente bem-sucedido e que não tem filho, que não é casado, ele fica sendo o bom partido. Ele é o cara, ele é o bom. Ninguém questiona um cara porque não tem esposa, não tem filho. Pelo contrário, ele se torna alvo de desejo. Agora, a mulher de 40 anos, ela já é a beata. Ela deve ter algum problema, porque ela não casou. Ninguém quis ela. Verdade. Ninguém quis ela, né? Fora questões sociais e cultural ali,
que o homem com 20 anos, ele quer a menina de 20 anos, o homem de 30 quer de 20 anos, o de 40 quer de 20, que a gente sabe que é uma coisa que já entende. Isso, a gente não vai entrar nessa parte, mas a gente sabe muito bem que é a cultura da pedô, que a gente sabe muito bem, a gente não vai falar a palavra inteira, mas começa por pedô, que é a cultura que a gente também tem inserido na nossa sociedade. Então, é muita coisa que a gente tem que mudar. É muita coisa que a gente tem que transformar. É muita coisa que a gente tem que fazer diferente. Mas, para isso, a gente precisa entender. Eu preciso estudar. Preciso estudar minha anatomia. Eu preciso entender como que eu funciono. Inclusive, emocionalmente. Mulher fica com forma de estressada. Gente, vocês não estão estressadas. Às vezes, ela só está magoada. Às vezes, você está chateada com a situação. A gente tem fama de estressada. Porque a hora que eu pergunto, mas calado, eu tô assim... Imagina se eu surtasse, gritasse, fizesse a louca. Então, é extremamente importante a gente entender, né? Como que eu funciono, como que as minhas emoções funcionam, né? As emoções vêm antes do sentimento. Emoção, geralmente, ela é até incontrolável. Vem antes do sentimento. Então, como que eu funciono? E isso que eu tô falando, gente, é neurologicamente falando mesmo, né? Como que eu reajo a tal situação? E eu também quero até falar aqui, que eu acho de extrema importância, nós mulheres precisamos buscar uma comunicação assertiva. Falar diretamente o que está me magoando, né? E entender, meninas, que a responsabilidade da sua saúde mental é sua. Eu vou virar para o outro e vou falar, olha, isso está me demandando estresse, isso está me demandando muita tristeza. O que nós podemos fazer em relação a essa situação? Mas se o outro vira para você e fala que ele não pode fazer nada, a responsabilidade é sua. Porque o outro está te comunicando que ele não tem interesse, ou às vezes ele não tem condição fisiológica, não consegue, então ele não quer. Então, a responsabilidade disso é extremamente sua. Para essas meninas. Meninas, vamos buscar educação sexual. Educação que eu falo é entendimento científico, tá? Não é aleatório, não. Com as amiguinhas falando do tamanho. Exatamente. A gente precisa saber sobre a nossa saúde mental e da nossa saúde emocional, sabe, Mônica? Eu tô vendo muitas mulheres adoecidas emocionalmente. Olha, que o mais importante é o autoconhecimento. Extremamente importante a gente cuidar da nossa demanda, saúde emocional. Autocuidado é tudo, sabe? E eu quero convidar vocês, que nós vamos estar aqui, né, agora, com a Mônica, com o Podestilo, com a gente. A especialista. Então, eu faço questão que vocês acompanhem a gente para poder adquirir mais conhecimento. É extremamente. A gente saber das nossas lutas, a gente precisa estudar sobre elas, né? Sim, e fiquem atentas aqui. Em breve a gente vai comunicar, então já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Fica de olho aqui nos quadros, tem o Estilo Saúde, tem as entrevistas e agora tem o Pergunta Especialista com a Solinha. A gente vai fazer esse lançamento, avisar todo mundo, né? Exatamente, e tem que mandar as perguntas, né? Já envie perguntas. Segue a Soninha lá, Sônia Trindade, Insta, comentem. Vamos enviar para as amigas. Deixa lá a pergunta, a gente vai abrir caixinha de perguntas também, né, amiga? A gente vai avisar para vocês o dia e a hora, então fica ligadinho para não perder nada. @podestilo no Instagram, se inscreva aqui no canal. Vou te agradecer, muito obrigado. É sempre muito bom falar com você. É sempre muito bom estar com você. Ai, a Xuxa, eu amo. É da Xuxa dessa frase. Um beijo grandinho. Muito inspiradoras. Né? Ela tá Mulheres do Brasil, né? Tá. Eu gosto muito, admiro esse trabalho. Admiro, sim. É aí que a gente tem que buscar uma rede de apoio. Exatamente. Nós estamos aqui para poder apoiar vocês, né? Então, adquirir conhecimento no Podestilo. Obrigada para vocês que acompanham a gente, que comentam, que enviam minhas amigas. Até semana que vem. Tchauzinho, meninas.